Chegamos a ver, né, Berna e Ivan, que é uma certa unanimidade em muitas posições. Eu diria talvez 80% das posições. Eu acho que, acho que as nossas seleções vão bater uma com as outras aqui, não é isso? É porque a gente teve um campeonato com alguns destaques muito claros nas respectivas posições, né? Na zaga, me parece uma obviedade, nas laterais, o goleiro, me parece, a grande maioria vou ter votado em um determinado goleiro. No meio de campo, a gente viu meias que se destacaram bastante, atacantes também. Os atacantes são muito fáceis, inclusive. Né? E eu vou dizer um negócio aqui. Eu não vi, juro, a lista da CBF. Não vi, eu não tive tempo de ver. Entreguei a minha lista para o Kleber, nosso diretor aqui, e vou ver agora pela primeira vez para ver se bate com a minha. Não sei o Ivan, qual a escalação dele, a do Bernardo também. Põe na tela, então, o que a CBF escolheu para a festa dos melhores do campeonato. Estou vendo pela primeira vez, juro. Técnico Arthur Jorge, goleiro John, lateral Wesley, zagueiros Bastos e Alexander Barbosa e Bernabé na lateral esquerda. Meio campo, Marlon Freitas e Gerson, com Garro e Alan Patrick, Estevão e Luiz Henrique. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 do Botafogo, 2 do Flamengo, 2 do Internacional, 1 do Corinthians e mais o técnico do Botafogo. Aí, revelação, Estevão, craque do campeonato, Luiz Henrique. A minha seleção foge muito pouco disso que está aí. Eu não sei do Ivan e do Bernardo. É idêntico. Idêntico, só muda o craque do campeonato para mim. O resto é idêntico. Eu mudei uma posição. Qual posição você mudou? Eu tirei o Alan Patrick. Quem que você pôs no lugar? Eu coloquei o Yuri Alberto, mas eu tentei de tudo. Porque eu acho que o campeonato do Fortaleza foi brilhante. E eu fiquei quebrando a cabeça para tentar encaixar um atleta do Fortaleza. Eu pensei em tirar o Alan Patrick para colocar o Hércules. Mas acabei me rendendo ao Yuri Alberto como centroavante. E escalei o Yuri Alberto no lugar do Alan Patrick. Muito eu bem. acho que é um voto bom o seu. É bom. Eu pensei em colocar o Yuri Alberto na minha também. Jogou muito. Jogou muito. Nessa sequência de 9 vitórias do Corinthians aí, ele arrebentou. Arrebentou. Grande centroavante. Vamos ver o time que o Berna fez, para ver se bate com esse da CBF, ou se muda... olha ali, ó. Muito pouco, hein? Não muda nada. Não muda nada, é a mesma seleção. É a mesma seleção. Ctrl-C, Ctrl-V. Revelação Estevão, Gerson... Ah, você colocou o Gerson como craque do campeonato. Coloquei o Gerson. É a única mudança. O resto, o time é o mesmo da CBF. Você colou, hein? Não tinha visto, para ser bem honesto, eu não vi. O Kleber me pediu, eu mandei aquilo que eu pensava, mas fiquei na dúvida, essa dúvida Alan Patrick e Yuri Alberto aí até o fim. A lista da CBF foi divulgada quando? Hoje? Ontem? Ontem, se eu não me engano. Não sei, eu não vi. Foi depois do jogo, é isso? Depois do jogo, Kleber? Eu confesso que eu não vi. Juro por Deus, eu não vi. Estou vendo pela primeira vez. Vamos ver do Ivan. O que muda aqui? Também muda muito pouco, hein? Muito pouco. E assim, eu coloquei o craque do campeonato, Luiz Henrique, mas para mim... É porque o Estevão foi a revelação, evidentemente, mas o Estevão, para mim, teve um destaque muito importante. Assim, colocar o Estevão como craque do campeonato não é nenhum absurdo. Não mesmo. Ele carregou o Palmeiras nas costas. Carregou o Palmeiras. Era mais ontem. Sim. É bola no moleque o tempo inteiro. E nós estamos falando de um menino que teve um campeonato, fez um campeonato brilhante aos 17 anos. Né? Nós estamos falando de uma potência, que é o Palmeiras, sendo conduzida por um menino de 17 anos. Esse a gente pode chamar de menino. Muito bem. Eu encaixei no meu time um cara que... Você vai dizer, ele não jogou o campeonato inteiro. Ok, chegou no segundo semestre. Mas eu achei que ele mudou a cara e talvez mude ainda mais a cara do futebol brasileiro. Vamos lá, a minha seleção é essa daqui. O Memphis Depay eu encaixei nesse time. O gol que ele fez ontem e tem feito, e a liderança que ele exerce sobre os jogadores, a alegria que ele traz para o futebol, porque o resto do time é exatamente o mesmo.
Exatamente. Gerson, Estevam, Garro, Luiz Henrique, Yuri Alberto. Eu enfiei o Memphis nessa seleção. Coloquei o Estevam como revelação e o Luiz Henrique como cara. Você vê, então, eu acho que há uma certa unanimidade mesmo. Sim. Né? Eu não acho que Luiz Henrique, Gerson, Estevam foram 3 jogadores que jogaram muito. O Garro jogou demais. O Garro jogou muita bola. Poderia perfeitamente ter sido eleito craque do campeonato também. Mas quantos estrangeiros? Me ajudem aqui. O Bastos é estrangeiro, o Alexander é estrangeiro, o Bernabé é estrangeiro, o Garro, o Memphis... Bom, isso aqui seria a minha seleção. Barbosa é estrangeiro. Então, o Alexander Barbosa. 1, 2, 3, 4, 5. Basicamente a metade, né, da seleção. É curioso, né? Assim, primeiro assim, não há nenhuma injustiça, tá? Em tudo que você... em todas as suas escolhas aí, tá? Mas é o seguinte, a gente precisa explicar para a galera, né? Como é que 3 jogadores que participaram de uma campanha, 3 jogadores do Corinthians, o Corinthians brigou por muito tempo para não cair, estão na seleção e um time como o Fortaleza, que ficou sempre na ponta de cima da tabela, sonhando com o título da competição, não aparece ninguém. Eu acho que o Hércules poderia perfeitamente estar nessa seleção, o Ivan Drago lembrou muito bem. E o Vojvoda? Também. Poderia estar entre os 2. O Arthur Jorge fez um trabalho melhor. Foi campeão. Com o dedo dele ali, com influência direta dele, né? O Botafogo, aliás, troca de técnico no momento crucial da temporada. Era o Fábio Matias. O Botafogo tomou uma sapatada de 3-1 do Júnior Barranquilla em casa, faz a mudança, traz o Arthur Jorge, que era um desconhecido aqui no Brasil, e ele tem um desempenho espetacular à frente do Botafogo. Então, tem muito dele nessa conquista, assim como o fato de o Fortaleza ter terminado entre os 4 primeiros, tem muito do Vojvoda ali. Porque a gente leva em consideração o impacto do jogador naquela determinada equipe, tá? Então, por exemplo, o Garro, para mim, sempre foi o melhor jogador do Corinthians na temporada e olha que ele oscilou. Por muito tempo ele chegou a ser questionado ali e ele, de repente, deslancha. Também porque os reforços que chegaram na metade do ano o ajudaram. O Memphis, ele muda a cara do Corinthians. E o Yuri Alberto se torna um artilheiro do campeonato, ao lado do Alejandro, né? Um time que brigou para não cair no primeiro semestre ou no primeiro turno da competição. Já no segundo turno, depois dos reforços, consegue uma virada histórica e conquista uma vaga para Libertadores. E o corintiano sai com a sensação, pô, esse campeonato não podia terminar agora, né? Essa temporada não podia acabar agora. Teria que ter amadurecido antes. Exatamente. Né? A gente sempre colocou isso. Entendeu? Agora, o torcedor do Vitória vai ficar bravo com a gente. Fala assim, vocês puseram o Yuri Alberto, por que vocês não puseram o Alejandro? Os 2 fizeram 14 gols, não foi isso? Sim. Então, aí é uma questão de critério. Por que a gente escolheu o Yuri Alberto e não colocou o cara do Vitória, que poderia ter sido? O Alejandro foi outro que fez um campeonato muito bom. Aliás, o campeonato do Carpini é muito bom. Muito bom no Vitória, claro, não no São Paulo. Ele ficou 2 rodadas no São Paulo. Exatamente. Por quê? Porque seria desafiador para qualquer treinador fazer o Vitória permanecer na primeira divisão. E o Vitória vai contratando jogadores ao longo do campeonato. E ele faz o Vitória escapar até com uma certa tranquilidade. Tranquilo, empatou com o Flamengo no Maracanã num jogo de festa. Agora, o Vitória foi dirigido nesse ano, estou contando o ano, tá? Inclusive Campeonato Baiano, que ganhou por 2 técnicos jovens promissores, cara, o Carpini e o Léo Condé. Léo Condé que depois subiu o Ceará. Verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Nós juntamos as nossas 3 equipes aqui, as 3 seleções, e fizemos uma só. Em se tratando do número dos jogos, né? A seleção da esquerda da CBF, é isso, Kleber? Não, a da direita, a da direita. A da direita é da CBF, a da esquerda é do Bola, em cima na maior quantidade de votos, né? Então, olha aqui, ó, foi batendo, Garro, entrou o Alan Patrick, 2 votos aqui, né? Estevão, Yuri Alberto e Luiz Henrique. A única mudança é o Alan Patrick pelo Yuri Alberto. Assim, a gente pode entender que o Yuri Alberto ficou com a vaga do Alejandro porque o Corinthians terminou na frente do Vitória. E o Corinthians jogou mais nessa sequência de 9 vitórias do que o próprio Vitória, né? Sim. Por exemplo, Bernabé e Alan Patrick aparecem nessa seleção, independentemente de quem, depois da chegada do Roger. Porque o Bernabé nem jogava com o Cudê. Jogava o René. Exatamente.
E o Wesley é potencializado pelo Felipe Luiz. Sem dúvida. Que o campeonato começa com o William, lateral direito do Cruzeiro jogando bem. Jogando na seleção, Exatamente. inclusive. Sendo convocado para a seleção brasileira. Hoje não se fala no William. E nós estamos falando de duas posições carentes na seleção brasileira. A lateral direita e a lateral esquerda. Um é um menino... E o outro um argentino. Exato. Que não tem jeito de se transformar em brasileiro, porque senão ele certamente seria lembrado pelo Dorival. Deixa eu repassar essa pergunta para você de casa, ou que esteja nos acompanhando em qualquer lugar. Para você, quem é que está faltando nessa seleção? Você concorda com, com os nomes que a gente viu aí, não só da CBF, mas a lista aqui do Band Esporte? Está faltando alguém para entrar na seleção dos melhores do ano do Campeonato Brasileiro? Manda sua mensagem para cá, 999-817482, código 11 São Paulo. Se estiver faltando alguém, pode mandar a sua opinião. Diga, aliás, você está pedindo a participação da galera. Meu amigo Luiz, o Lula, que é corintiano, está sentindo falta do Carrídio nessa seleção. Dá uma segurada. Não joga mais que o Gerson, nem que o Marlon Freitas. Mas também, Lula, depois um que chegou, fez um ótimo Campeonato Brasileiro. Exato. Na partida contra o Bahia, o Carrilho jogou demais. Cara. Jogou demais. Muito ali pela meia-direita, né? Sim. Acho que você falou, está faltando o Savarino nesse time aqui também. Savarino, cara. A Savarino ou Almada? Então, Eu acho que o Savarino foi o melhor jogador do Botafogo na reta final. Quando o Botafogo se recupera. Não dá para ter 15 nessa seleção, só dá para ter 11, não, então, infelizmente. nós falamos sobre o Hércules. Eu acho que o Hércules jogou mais. Jogou mais que o Carrídio, por exemplo. Posições diferentes. Posições diferentes, mas se você tiver que selecionar um meio-campista, eu acho que você tem que olhar para o Hércules. O Hércules poderia entrar no lugar do Marlon Freitas, por exemplo. Poderia. É que o Marlon Freitas foi o capitão do time, jogou demais. Aliás, se não me falha a memória, Berna, o Hércules jogava, porque ele é jovem, né? Ele jogava... Sofreu uma lesão. Aí o Caio Alexandre toma conta da posição... Vai pro Bahia e ele se volta... recupera, volta como titular e joga muito. E tá na cara que não deve ficar no Fortaleza, né? Faz tempo, aliás, que ele é especulado. Ele sofreu uma lesão complicada, né? E aí voltou ao time do Fortaleza, como disse o Ivan, após a saída do Caio Alexandre. Foi jogar no Bahia, era especulado no Palmeiras e tal. E aí fez um ótimo campeonato também. Acho que foi. Ele e o Moisés foram os melhores jogadores do Fortaleza. O Moisés ontem arrebentou com o Internacional. Foi uma última rodada emocionante do início ao fim.